A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro som. E grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Quando a gente fala de Cristóvão Colombo dentro da doutrina Mórmon, a gente lembra, assim, que Joseph citou, aliás, né, que o livro de Mórmon citou, os profetas antigos das Américas citaram que ia vir um homem, né, visitar eles, descobrir as Américas e tal. Ele foi registrado dentro do livro de Mórmon. Mas tá, vamos começar do começo e vamos tentar entender quem foi Cristóvão Colombo. Ele, vamos dizer que ele é genovês, né? Como se hoje fosse italiano, mas na época não existia Itália. Era o quê? 1492. Mais especificamente, 12 de outubro de 1492, 3 navios espanhóis, sob a liderança dele, né, de Cristóvão Colombo, tinham avistado ali a primeira ilha ali de San Salvador, ali nas Bahamas, ali no meinho, né, das Américas. Então vamos dizer assim que tecnicamente essa foi a primeira vez que eles estavam entrando em contato com o povo das Américas, e ele ficou ali por 3 meses explorando essas ilhas, né, das Bahamas, Cuba, São Domingo do Caribe, antes de voltar lá para a Europa. E cara, essa situação aí mudou para sempre a história da humanidade, né? A descoberta do novo mundo. E o que os membros da igreja pensam quando falam o nome de Cristóvão Colombo, especificamente os membros da igreja lá na época de Joseph Smith, né? 1829, Oliver Cowdery. Ele era o escriba de Joseph Smith, quando Joseph citou, então pelas palavras de Nefe, a visão que Nefe teve sobre Cristóvão Colombo. Vamos ver onde é que está isso? Primeiro Nefe 13:12. Vamos ver o que está escrito lá. E olhei, e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo este homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos que estava na terra da promissão. Né? Então, sem citar nomes, ele acabou citando aqui Cristóvão Colombo. Se a gente está considerando que o livro de Mórmon ele não foi escrito por profetas da antiguidade nas Américas, e sim por Joseph Smith, então a gente consegue chegar a essa conclusão de que, aos olhos de Joseph Smith, né, Cristóvão Colombo ele foi um homem inspirado pelo Espírito de Deus para poder chegar às Américas. Os próximos versículos continuam falando sobre Cristóvão Colombo e essa vinda dele para as Américas. Vamos dar uma olhada. Então a gente leu primeiro Nefe 13:12, agora a gente vai ler o 13 e o 14. E aconteceu que viu o Espírito de Deus inspirar outros gentios, e eles saíram do cativeiro, atravessando as muitas águas. E aconteceu que vi muitas das multidões de gentios na terra da promissão, e vi que a ira de Deus estava sobre a semente de meus irmãos, e eles foram dispersos pelos gentios e foram feridos.
Né, a gente sabe que os espanhóis, né, os portugueses, os ingleses, o pessoal que veio colonizar as Américas, eles não foram gentis, né, com os ameríndios, né, os povos nativos americanos. Não, eles chegaram, escravizaram, queriam as terras, mataram, um genocídio assim tremendo sobre a população que estava vivendo nessa terra. E é isso que ele está representando nessa escritura. Então olha só que revelação maravilhosa Nefe estava recebendo naquela época. Ele estava conseguindo visualizar as Américas sendo descobertas, todo o povo que era a semente dele sendo destruída por esse povo. Essa é uma revelação assim espetacular. Seria uma revelação espetacular se ela tivesse sido recebida antes das coisas acontecerem, né? Depois que as coisas aconteceram, isso ser registrado é bem conveniente. Como a gente está falando aqui de primeiro Nefe, a gente sabe que Joseph Smith, né, vamos considerar aqui que Joseph escreveu o livro de Mórmon, ele inventou, né, copiou, plagiou e tal, mas não foram os profetas, é isso que a gente está considerando aqui nesse episódio de hoje, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, a gente sabe que no início do livro de Mórmon, Joseph ainda estava com aquela ideia racista. Não era uma ideia que ele estava pegando tanto em cima no finalzinho do livro de Mórmon, mas no início ele estava falando abertamente sobre isso, né? Os lamanitas vão ficar negros, que a pele negra é uma maldição e que eles não vão ser atrativos, nem belos, nem nada, porque belo é a pessoa que tem, né, a pele branca. Que é engraçado, cara, como a igreja tenta se desvencilhar disso, cara, não tem como, mas a gente sabe que então em primeiro Nefe, Joseph estava batendo nessa tecla. E ele falou exatamente sobre esse racismo quando ele citou Cristóvão Colombo aqui. Vamos continuar então nos versículos 15 até o 18. Ele fala assim, ó: "E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança." Legal, né? Então a gente sabe, né, o povo europeu chegou nas Américas e receberam aquela terra. Legal. "E vi que eram brancos, muito belos e formosos." Cara, precisava disso? Não precisava, né? Não precisava nem citar que é branco, mas citou, daí tem que falar que são belos e formosos porque eles eram brancos? Poxa, Joseph, me ajuda aí, né? Como era o meu povo... Eles eram brancos, muito belos e formosos, como era o meu povo antes de ser exterminado, né? Então eles eram brancos, belos e formosos. Só que daí quando eles foram exterminados, né, eles já não eram brancos, nem belos, nem formosos. Complicado. "E aconteceu que eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro humilharam-se diante do Senhor, e o poder do Senhor estava com eles. E eu vi que as pátrias mães dos gentios que estavam reunidas sobre as águas e também sobre a terra, para batalhar contra eles." Né? Então, legal. Legal nada. Os europeus chegaram e estavam batalhando contra os nativos americanos. Tá, mas é um fato então que não é citado Cristóvão Colombo. Igual, por exemplo, Nefe, ele recebeu a revelação de que o nome do Salvador seria Jesus Cristo, né? O Messias, né? Então tinha recebido essa revelação aí absurda, recebendo já o nome né? Nem a Bíblia, nem o Velho Testamento os profetas receberam, mas Nefe tinha recebido, né? Não é um erro de Joseph, por ele já saber o nome, não, né? Era uma revelação. Legal, essas revelações no livro de Mórmon são fenomenais. Mas aqui no caso ele não recebeu o nome do Cristóvão Colombo, né? Ele só citou o carinha vindo na Europa, para as Américas, ia receber essa terra por herança e tal. Poderia ser outra pessoa? Poderia ser, por exemplo, Pedro Álvares Cabral? Ou também poderia ser Américo Vespúcio, por exemplo, que foi justo, né? As Américas vem no nome dele, né? De Américo Vespúcio. Também foi um explorador, navegador, que estava ali, né? Italiano também, veio da Europa e junto com Cristóvão Colombo ele também explorou toda essa parte das Américas. Só que é um fato que ele chegou depois de Cristóvão Colombo, só que como ele era um cara um pouco mais importante, ele recebeu o crédito, né, de descobrir as Américas depois de um tempo, depois de anos que o crédito foi dado então para Cristóvão Colombo. Então poderia Joseph estar falando sobre Américo Vespúcio? Vamos tirar isso a limpo, né, nos materiais da igreja. Então na década de 90 tem uma enciclopédia oficial publicada pela igreja, né, a Enciclopédia do Mormonismo, e ela descreve a posição da igreja sobre Cristóvão Colombo. Então vamos ver o que diz ali.
Os santos dos últimos dias geralmente consideram Colombo como tendo cumprido a profecia contida no início do livro de Mormon. Então tá, eles colocam essa palavra geralmente, os santos dos últimos dias. Não estão dizendo que a igreja oficialmente considera Colombo como o cara da profecia. Vamos continuar. Em primeiro Nefe, foi anotada uma visão do futuro dos descendentes de seu pai. Depois de prever a destruição de sua própria semente, Nefe viu um gentil separado da semente dos irmãos pelas muitas águas, e viu que o Espírito de Deus desceu e inspirou esse homem, e indo este homem pelas muitas águas, chegou até a semente dos irmãos dele, né, que estavam na terra prometida. A gente já leu isso. Nefe parece dar um relato preciso dos motivos de Colombo. Mesmo que ele estivesse bem familiarizado com as ciências de sua época e suas viagens fossem vistas por alguns historiadores como principalmente um triunfo econômico da Espanha sobre Portugal, Colombo, aparentemente, tinha motivos maiores para sua viagem e sentiu-se espiritualmente levado a descobrir novas terras. Documentos recentemente reconhecidos demonstram que a escatologia medieval, as escrituras e a inspiração divina eram as principais forças ungindo-o a velejar. Suas notas nas obras de Pierre Daly e seu próprio inacabado livro de profecias fundamentam sua visão apocalíptica do mundo e seus sentimentos sobre seu próprio papel profético. Tô dando uma conferida só para confirmar essa informação. Então assim, vamos pegar algumas informações históricas só para o meu Bronita poder se situar. Cristóvão Colombo, ele chegou, né, então 1492, descobriu aquelas ilhas. Só que ele não sabia que eram umas terras novas das Américas, ele achava que era parte da Ásia. Ele achava que ele já tinha dado a volta no mundo e tinha chego, porque a ideia dele era essa, ele queria provar que dando a volta o mundo era redondo e ele ia chegar lá do outro lado, ia ser muito mais fácil de ficar dando a volta na África, lá por baixo e depois subir de volta. Então quando ele descobriu, ele falou, olha, consegui, achei uma rota aqui ó, bem tranquila para chegar do outro lado do mundo. Aí o Américo foi lá, fez a mesma rota também, encontrou, só que daí ele falou, cara, isso aqui não é a Ásia, isso aqui é uma nova terra que a gente encontrou no meio do caminho, muito louca, e a gente vai explorar. Então o Américo, ele conseguiu o crédito por ter descoberto as Américas antes do Cristóvão Colombo. Mas o próprio Américo ele já falava, não, cara, essas terras aqui que eu encontrei faz parte das mesmas terras que o Cristóvão Colombo tinha descoberto aí uns anos antes. Então, oficialmente, quem tinha descoberto as Américas era o Américo Vespúcio. Quando que o pessoal começou a reconhecer que não, cara, quem tinha chego antes era o Cristóvão Colombo, isso só tomou forma, e daí hoje então a gente aceita que foi Cristóvão Colombo, mas isso só criou forma depois da época da independência americana. Se não me engano foi 1777, alguma coisa assim, a independência americana. Então, tanto que depois lá na época lá eles criaram um feriado que era o Columbus Day. Esse Columbus Day ele foi estabelecido em 1792. Né? 1792. Quando que Joseph Smith, né, criou o livro de Mormon? 1829. Então, a ideia de que Cristóvão Colombo descobriu as Américas já estava na ideia popular na época do livro de Mormon. Beleza, então a gente chega à conclusão que sim, né? Provavelmente Joseph, quando ele estava citando o descobridor das Américas, ele estava citando Cristóvão Colombo. Ok. Aí uma informação nova que eu não sabia é que Cristóvão Colombo ele tinha esse livro das profecias e tal, que ele tinha essa questão aí de inspiração divina para descobrir as Américas, não sabia. Eu dei uma pesquisada e realmente ele escreveu uns livros e olha, esses livros, esses escritos dele sobre inspiração divina, né, o propósito das viagens ter uma inspiração divina, esses manuscritos foram mantidos pela família dele por anos, até ser descoberto. E vamos ver quando que esses documentos foram disponibilizados. 1892 encontraram, então foi publicado em 1893. 1893. Cara, isso daí já são muitas décadas depois do livro de Mormon. Então, vamos considerar que Joseph não tinha essa informação na época que ele criou o livro de Mormon.
Então, essa informação aqui sim é intrigante. E eu não vou deixar passar, não é só porque não combina com a minha crença atual, né, de que Joseph inventou o livro de Mormon, que eu não vou expor a informação para vocês. Não, eu vou pegar a informação. Então, essa informação me intriga. Que quando Joseph criou o livro de Mormon em 1829, ele não tinha essas informações de que Cristóvão Colombo tinha esse plano divino sobre a descoberta das Américas e tinha esse livro de profecias dele, que era um cara um pouco mais espiritual do que eu imaginava. Eu sabia sim que ele veio financiado pela Igreja Católica, mas eu sabia que o propósito dele era conseguir uma rota comercial melhor para as Índias. A rota deles estava muito ruim, eles queriam achar uma rota alternativa, e ele falou, cara, se eu viajar, se eu navegar daqui para lá, pro outro lado, eu vou encontrar o outro lado das Índias. Preciso de alguém que me financie. Chegou lá para a Igreja Católica, né, tipo, a grana do mundo era dela, e ele conseguiu com que a Igreja Católica financiasse, porque ele falou, não, né, a gente vai chegar, vai encontrar e a gente vai, como se chama? Converter, a gente vai converter novas pessoas para a fé cristã. Então, vamos voltar ali para a Enciclopédia Sud, né? Eles estavam falando, então, que chegaram documentos, né? Que na época de Joseph, que ele criou o livro de Mormon, o pessoal nem sabia, mas, né, Cristóvão Colombo, ele tinha ali uma visão muito interessante, espiritual, mostrando que ele veio para as Américas com um propósito divino. Entre os temas deste livro estava a conversão dos pagãos. Tá, mas isso ele já citava, a gente já sabia antes. Colombo cita Sêneca: os anos virão, quando o oceano vai perder os laços pelos quais foram confinados, quando uma imensa terra deve situar-se revelada. Cara, tá, eu não lembro de Sêneca falar isso, e eu não sabia que Colombo citou Sêneca falando isso, como se o Colombo fosse descobrir as Américas. Aqui tá evidente que Colombo tinha recebido uma revelação de que descobriu as Américas. Só que isso não bate com a informação de que o próprio Colombo, quando ele descobriu as Américas, ele não sabia o que eram umas novas terras. Ele achava só que eram umas ilhas ali da Ásia e ele já tinha chegado do outro lado do mundo. Então, isso aqui não está batendo para mim. Vamos continuar a leitura. Ele acreditava ter sido escolhido por Deus para encontrar aquela terra e entregar a luz do cristianismo para os nativos de lá. Ele foi chamado Cristóferens, que é o portador de Cristo. Ah tá, o nome, né, Cristóvão é Cristóforos. Olha, eu não tinha parado para pensar nisso, realmente, o nome dele é relativo a Cristo. E faz sentido, sim, essa ideia de que ele queria colonizar e trazer o cristianismo. Olha, interessante. Mas assim, pessoal, cara, eu acho que uns 2 meses atrás eu estava fazendo um estudo sobre Cristóvão Colombo, não estava nem relacionado a esse episódio aqui. Calhou de eu ter feito um estudo aí alguns meses anteriores sobre o descobrimento das Américas e como foi o comportamento de Cristóvão Colombo. E cara, se vocês derem uma estudadinha na história, ele não foi boa gente. Matou índio, escravizou índio, então assim, eu não consigo visualizar Cristóvão Colombo com esses olhos tão religiosos como ele está sendo pintado aqui. Ele estava com os olhos bem mais comerciais do que religiosos. Sim, ele usou a religião, né? Ele usou a Igreja Católica para poder financiar o trabalho, e sim, ele tinha essa ideia de cristianizar os povos nativos, mas essa ideia aqui de que é o portador de Cristo, o homem inspirado por Deus, calma, vamos com muita calma, né? Vamos dar uma estudada um pouco melhor sobre a história de como ele colonizou as Américas. A gente vai ver que não foi muito assim não, tá? Olha, eles continuam aqui dizendo: ele acreditava que deveria ajudar a inaugurar a era de um rebanho de um pastor, citando João 10,16, e falou de encontrar o novo céu e a nova terra. Tá muito romantizado. Ainda a única coisa que me intriga é Joseph ter escrito sobre essa espiritualidade tão forte aí de Cristóvão Colombo antes de serem descobertos aqueles documentos religiosos de Cristóvão Colombo. As hipóteses que eu poderia levantar seria assim: talvez Cristóvão não escreveu aqueles documentos, a gente viu aí que a família dele manteve esses documentos aí por gerações, então pode ter sido produzido por alguém, querendo alegar que foi produzido por ele, não sei qual seria a intenção da pessoa, mas, né, pode ser.
Mas também, porque qual que é o conflito que isso causa quando a gente cita Livro de Mórmon? Porque Joseph chegou e citou ali, porque ele foi inspirado por Deus. É a única coisa, né, que relativa. E ele ser inspirado por Deus a descobrir as Américas, não necessariamente precisaria saber da existência desses documentos. Ele poderia simplesmente ter sido inspirado por Deus a colonizar as Américas para trazer o cristianismo, porque essa ideia já se sabia na época por conta dele fazer esse acordo com a Igreja Católica. Esses novos documentos encontrados só reforçam essa ideia. Então não é nada lá de outro mundo, mas sim, é intrigante. A outra informação aqui interessante, na Enciclopédia Sud ainda, está dizendo sobre Cristóvão Colombo. Escrevendo ao rei Ferdinando e à rainha Isabela para obter um apoio financeiro, Colombo testemunhou que uma voz lhe tinha dito que ele tinha sido vigiado desde a infância para prepará-lo para descobrir as Índias. Ele acreditava que a ele foram dadas chaves divinas, as barreiras oceânicas, que só ele poderia desbloquear. Numa segunda carta, ele enfatizou seu papel profético. A razão, a matemática, os mapas do mundo não eram de nenhum uso para mim na execução do empreendimento das Índias. O que Isaías disse foi completamente cumprido. Inconscientemente, Colombo também cumpriu a profecia de Nefe. Se Nefe fosse uma pessoa real e tivesse realmente escrito isso lá antes do próprio nascimento de Cristóvão Colombo. Mas considerando que o Livro de Mórmon foi criado por Joseph Smith, Joseph já ia ter essa informação. Então sobre aquele livro de profecias, o mundo ainda não tinha conhecimento. Mas sobre essas cartas de Cristóvão Colombo, a rainha, para obter esse apoio financeiro, eu não tinha detalhes do que ele escreveu. Aqui na enciclopédia está dizendo que nessas cartas ele escreveu que tinha recebido uma visão, uma voz dos céus de que estava se preparando para descobrir as Índias. Se essa voz fosse de Deus mesmo, ele ia falar, cara, tem uma terra enorme aí para você descobrir no meio do caminho das Índias, que ninguém sabe, tem um povo meu lá. Ele ia saber disso, ele não ia ter citado Índias. Deus ia ter falado a profecia pelas metades? Não, né? É que, assim, com essa fala aqui eu tô querendo dizer que talvez ele não ouviu essa voz. Talvez ele não recebeu essa revelação de Deus. Pode ter recebido? Talvez, pode ter recebido. Mas talvez não. Talvez ele sim parecia um cara bem religioso, mas sim ele tinha intenções comerciais com isso. E sim, na época em que Joseph Smith escreveu o Livro de Mórmon, ele já tinha ciência disso aqui, dessas cartas que Cristóvão Colombo escreveu, para a Igreja Católica, para a rainha, para conseguir esse apoio financeiro. Ele já sabia que Colombo alegou que tinha tido essa visão, essa voz, recebido essa revelação e tal. Então, tranquilamente, o que Joseph escreveu no Livro de Mórmon é tranquilo com a realidade do conhecimento histórico na atualidade de Joseph. Então, assim, chegamos à conclusão que não tem nada de revelação por enquanto. Só voltando ali àquela questão que eu acabei abordando, não terminei de citar, sobre se aí, Cristóvão Colombo, ele era boa gente? A gente tá vendo aqui um lado religioso forte dele e tal, mas é um cara empreendedor legal, sim, a gente não vai questionar isso, mas ele foi, assim, essa figura religiosa tão marcante? Não, né? A gente sabe que tem aí atos que ele cometeu que hoje são considerados cruéis. Talvez na época dele ele não considerava, talvez ele achava que era do game, faz parte do jogo. Não. Hoje a gente sabe que é moralmente, assim, bem questionável muitas coisas que ele fez. Por exemplo, ele chegou, nessas expedições que ele fez nas Américas, capturou indígena para vender como escravo. Ele incentivava então a violência, os indígenas não querem colaborar, então, paulada neles. Ainda não estão querendo colaborar, mutilação ou até morte. E uma outra coisa que aconteceu que, assim, foi um genocídio, fez parte do genocídio, mas vamos dizer que não foi intencional, eles trouxeram um monte de doença para os indígenas. Então a gente vê aqui, do mesmo jeito que a igreja, na época ali do bigodinho alemão, a gente viu aí no episódio anterior, eles passavam pano para tudo que acontecia e estavam ali, falando muito bem do cara. Hoje eles querem apagar isso da história. Eles estão falando aqui, muito bem de Cristóvão Colombo, como se fosse o cara, é quase um profeta da religião mórmon.
uma peça fundamental aí do Livro de Mórmon, mas a gente vê que o passado dele é bem questionável também, tá? Bom, vamos continuar dando uma olhadinha aqui ainda nas publicações da igreja. Teve uma ensign de outubro de 1992, onde um professor de história da BYU, o Lamar Jensen, deu um discurso intitulado Colombo e as Mãos de Deus. E ele fala assim: Colombo tornou-se mais um símbolo que uma pessoa. Neste 5º centenário de sua primeira viagem para as Américas, é hora de olhar para o homem e a sua fé em Deus. Esta não é uma boa temporada para Cristóvão Colombo. Os 500 anos de sua descoberta das Américas foi marcada por mais condenação do que elogios, especialmente na imprensa popular. Há muitas razões, no entanto, para se reconhecer a coragem de Colombo, persistência e convicções inabaláveis. A maioria das pessoas que viveram 100 anos atrás e que comemoram o quadricentenário da primeira viagem de Colombo honraram Colombo como um herói que praticamente sozinho derrubou as paredes da ignorância medieval. Esta imagem heróica foi perpetuada, em parte, devido às suas realizações e parte devido à criação do mito de vários autores do século XIX. Muitos desses mitos foram desmascarados ao longo dos anos, incluindo a noção de que Colombo era a única pessoa no seu dia a acreditar que a Terra era redonda e que a rainha Isabel penhorou as suas joias para financiar a sua primeira viagem. Essas e outras lendas morreram lentamente. Muitos ainda resistem a qualquer tentativa de mostrar Colombo como um ser humano com vícios, bem como virtudes. O que sabemos então sobre o verdadeiro Cristóvão Colombo? Quais foram seus motivos? O que o motivou? Seu esforço para mudar o mundo? Talvez o maior recurso motivador de sua vida foi a sua fé. Seus escritos e seus registros mantidos por seus contemporâneos indicam que Colombo tinha uma fé inabalável de que ele era um instrumento nas mãos de Deus. E de fato, o Livro de Mórmon afirma que ele era. Em visão, Nefe olhou, viu um homem entre os gentios que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas, e vi o Espírito de Deus que ele desceu e inspirou este homem, e saiu pelas muitas águas e chegou à semente de meus irmãos que estavam na terra prometida. A gente já leu isso, né? Ele continua ali dizendo: Colombo tinha pouca educação formal, mas ele se tornou extremamente competente e tal, em línguas, cosmologia, ciência náutica e tal. Cara, eu tô vendo assim tranquilamente uma comparação muito grande com o próprio Joseph Smith aqui. Quando eles falam, olha, Joseph Smith é um cara determinado, inspirado por Deus, tinha pouca instrução, mas era um cara muito competente e tal. Bem comparativo. Bom, alguns fatos só que eu quero, para finalizar aqui esse episódio, levantar, é que historicamente a gente tem bastante indícios de que Cristóvão Colombo não foi o primeiro carinha a chegar aqui a colonizar. E assim, não vamos nem considerar, tudo bem, a gente tem os indígenas, nós não estamos considerando que Nefe Lehi tenha vindo de Jerusalém para as Américas, mas historicamente falando, a gente tem bastante indício de que os vikings, né, muitos anos antes, já tinham conseguido navegar para as Américas. Historicamente falando também tem o Estreito de Bering, que é ali aquela conexão da Rússia com os Estados Unidos, que hoje tem mar, né, mas antes tinha gelo e eles conseguiam atravessar. Isso a gente está falando de muito tempo atrás, a gente está falando sobre história, tá? Então isso são algumas teorias baseadas em alguns estudos, né, em algumas descobertas arqueológicas. Então não dá pra gente dizer que 100%, né, Cristóvão Colombo foi o descobridor das Américas, mas a gente considera isso pensando na nossa contemporaneidade. Agora o ponto principal desse nosso episódio é o quê? O que a gente está tentando levantar aqui é que a igreja ela tenta fazer uma apropriação, basicamente, né, da imagem de Cristóvão Colombo. É quase como se ele fosse um Mormon, né? Ele não está relacionado com nenhuma outra religião. Ele foi inspirado pelo Deus Mormon a cumprir uma profecia Mormon, né, que está no livro de Mormon. Então, para complementar a ideia da verdade Mormon, Cristóvão Colombo faz um grande papel dentro dessa história. E uma prova disso é que o Livro de Mórmon, escrito por Nefe lá 600 anos antes de Cristo,
Ele já sabia que Cristóvão Colombo ia vir. Olha que legal, uma profecia. Quando, na verdade, a gente vê grandes indícios de que o próprio Joseph Smith inventou o Livro de Mórmon, baseado já nas informações que ele tinha sobre a vida e trabalho de Cristóvão Colombo. Mas é isso aí, pessoal. Deixa nos comentários, tô curioso para saber a opinião de vocês. Vocês acham que Cristóvão Colombo realmente... Não vamos relacionar ele com o mormonismo agora, né? Que eu acho que não é a questão aqui do nosso episódio. Mas realmente ele foi inspirado, ele recebeu uma revelação mesmo, ele ouviu mesmo a voz de Deus. Ele foi inspirado para descobrir as Américas? Ou não? Ou isso não tem nada a ver com a religião, e sim com uma questão comercial? E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.